E um jogo ruim, hein? Um jogo muito ruim do Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, vem numa sequência ruim. Não é só o jogo de hoje, não, que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras não jogou bem contra o São Paulo. O Palmeiras não jogou bem os 2 jogos contra o Corinthians. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo com esse Palmeiras do Abel, que não é mais aquele Palmeiras que a gente está acostumado. O Palmeiras parece estar perdendo identidade. E qual que era a identidade do Palmeiras? Era aquele time que não deixava o adversário jogar. Já falei isso aqui várias vezes. O time que queria a bola, que quando perdia a bola era aquela pressão para recuperar a bola, tinha a bola de novo, ia para cima, incomodava demais o adversário. Era muito difícil jogar contra o Palmeiras. Não está sendo mais. Não está sendo mais. O Palmeiras não consegue mais fazer uma marcação forte, o Palmeiras não consegue fazer uma marcação alta, não consegue marcar os principais jogadores do adversário. O meio-campo hoje do Botafogo funcionou, do Palmeiras não. O Palmeiras foi chutar uma bola com perigo, hein? Teve uma bola lá no primeiro tempo do Lucas Evangelista, que aliás estreou, né? O Abel promoveu mais uma estreia aí no time dele. E aí o Lucas Evangelista chutou uma bola no primeiro tempo que o John pegou fraquinha. Aí teve uma outra, não lembro nem quem chutou também fraquinha. A chance do jogo foi Flaco Lopes aos 40 do segundo tempo. Foi a bola que o Palmeiras teve, aliás, uma bela bola enfiada, o Flaco ganhou a frente, saiu de trás, protegeu, veio para a esquerda, que é a boa, né? Será que é? Parece que é. Que é a boa dele, mas a finalização ruim demais. Ruim demais. Eu não sei como o Flaco Lopes não consegue tirar do goleiro. Estava ele e o goleiro a uns 5 metros de distância, uma distância favorável para o atacante, tirar do goleiro, mas ele parece que não tem essa capacidade, né? Acerta o John, que está na dele, tentou pegar ali uma bola até de chapa, o Flaco deu aquela viradinha no pé para o lado esquerdo, ali para o canto esquerdo do John, mas acertou o goleiro. O Flaco acertou o goleiro. O John defendeu, estava bem posicionado, aquela história. Mas a finalização do Flaco foi muito ruim e o Flaco não consegue se reencontrar. Impressionante. Fez um Paulista bom o ano passado, já faz um ano, né? Já faz um ano com 10 gols, de lá para cá sumiu de novo. É a 4ª temporada e é mais um jogador que fica muito claro que o Palmeiras errou, né? O Palmeiras errou na contratação, gastou aí 50 milhões de reais, não é um jogador barato, é um jogador caro, uma aposta que o Palmeiras fez. Vai aí para o 4º ano que vem é o último ano de contrato de Flaco Lopes, e é um jogador que não consegue. Tem a sua característica ali da bola aérea, mas é muito pouco para um jogador que é centroavante do Palmeiras e que tem a responsabilidade de fazer os gols, né? Que não acontece. O Flaco realmente é um jogador que oscila demais, e hoje teve mais uma vez a bola do jogo, não sobrou nenhuma dessa para o Vitor Roque. Aliás, o Vitor Roque fez sua 4ª partida, nenhum gol, e é difícil fazer uma avaliação do Vitor Roque, que está ele aí. É muito difícil fazer uma avaliação do Vitor Roque, porque não chega uma bola para ele, não chega uma bola. Então ele não teve nenhuma oportunidade até hoje, né? Ele sofreu o pênalti contra o São Paulo. Aliás, o São Paulo, hein? O futebol é assim, né? Nada como uma partida, como uma rodada após a outra, um outro campeonato. O que aconteceu no Morumbi ontem, não vi ninguém reclamando que o Sport foi prejudicado, ninguém falando que não foi pênalti, não vi ninguém falando nada, porque é sempre assim, né? Quando prejudicaram lá o Novo Horizontino, ninguém falou nada. Não teve nenhuma carta pedindo desculpa para o Novo Horizontino, não teve nada. Aí, quando o São Paulo se sentiu prejudicado, meu Deus, foram para todos os... Reclamaram antes do jogo, né? Aí, depois do lance do pênalti, reclamaram. Estão até hoje reclamando. Fizeram a federação emitir, né, uma nota oficial da federação, reconhecendo que para a federação, apesar de ser interpretativo, segundo a carta da federação, o São Paulo, o lance do gol, ficou uma dúvida, nem sei direito o que a federação fez essa grande bobagem de emitir uma nota, né, falando aí da arbitragem do jogo contra o São Paulo, pressão do São Paulo. Mas ontem, né? Ontem o jogo do São Paulo, o pênalti que foi dado para o São Paulo foi legal, né? Foi legal o pênalti, né? Mas aí, contra o Sport, vida que segue, né? Ninguém vai dar nenhuma nota aí dizendo que o Sport foi prejudicado, embora o Caleri também
É isso aí, né? Estou lá em cima. Mas, enfim, é isso, né? São Paulo que reclamou tanto. Mas vamos cuidar aqui da nossa live, falar do Palmeiras, se bem que isso aí também é Palmeiras, porque falaram tanto que o Palmeiras foi ajudado, que o Palmeiras teve benefício da arbitragem, e agora para o São Paulo a gente já sabe como é que é, né? Mas é isso, vamos continuar falando então. Fala primeiro da escalação, que a gente tem a tela aí, né? A arte que o Lucas faz aí pra gente. Como o Abel pensou esse jogo contra o Botafogo, com essa escalação, e com a novidade do Lucas Evangelista, que jogou o Paulistão pelo Bragantino, veio para o Palmeiras, não podia jogar. E no primeiro jogo do Brasileiro, aliás, uma surpresa, né? Lucas Evangelista, que, aliás, uma estreia muito tímida também. Não dá para dizer que o Lucas Evangelista fez uma grande partida hoje. Aliás, ninguém, né? Se a gente for olhar hoje, o Veiga foi substituído, tomou uma pancada nas costas, não jogou bem. O Estevão, que é o craque do time, não jogou bem. O Facundo, meu Deus do céu. O Facundo, a gente nem percebia ele em campo. Nem percebia o Facundo em campo. Então a coisa tá difícil. E o time é esse aqui, ó. O Everton, para começar, né? Mike, Murilo. Aliás, o Murilo também foi mal, hein? Não sei o que tá acontecendo. Tá difícil a gente falar, elogiar alguém. Falar que esse foi bem. Tá difícil. Mike, mais ou menos também. Murilo mal. Mikael foi uma boa partida. Mikael fez uma boa partida. Não foi nada assim também, mas fez uma boa partida. Piquerez abaixo do que pode jogar. Não foi ruim também, mas o Piquerez pode jogar mais. Esse pode jogar muito mais. Lucas Evangelista, né, gente? Estreando. Eu achei que ele... Não sei, é falta de entrosamento. A gente tem que dar um tempo e até avaliar melhor. Mas o que tocou de bola para trás... O Palmeiras não evolui, não progride, não consegue ter uma bola bem colocada, só foi aquela bola do Flaco nos 90 minutos. Então não consegue evoluir, não consegue... É bola para trás, é bola até o Everton. Então tá alguma coisa estranha acontecendo, não tá legal. O Veiga também uma partida abaixo, o Rios abaixo, o Facundo sumiu. Facundo, estava difícil notá-lo em campo. Facundo Torres, estava difícil percebê-lo em campo. Vitor Roque, não pega na bola, a bola não chega, o time está rendendo pouco. O Estevão, craque, não está jogando também, está sumido. E aí foi um time realmente que a gente não reconhece. E eu disse, deixa eu tomar só uma aguinha aqui. Eu disse no último vídeo, acho que vocês acompanharam, que o Palmeiras, o Abel, melhor dizendo, essa foi a escalação, então pode tirar, Lucas, que o Abel, eu tô sentindo que o momento do Abel também não é legal. Eu falei no último vídeo aí, vocês que sempre acompanham o canal, porque a situação é a seguinte, o Abel, ele consegue mobilizar os jogadores, tá aí o Abel. Ele consegue mobilizar os jogadores e o time. A gente cansou de ver jogador nota 5, virar 8 com o Abel, 9 com o Abel, né? E hoje a gente está vendo ao contrário. Jogadores que a gente espera muito mais, rendendo muito menos. É o caso, acabei de falar agora, o Piquerez. O Piquerez hoje podia jogar muito mais, o Veiga podia jogar muito mais, o Rios podia jogar muito mais, o próprio Mike. Então, o que está acontecendo? Faltou capricho? Não, faltou jogar, viu, Lucas? O time do Palmeiras hoje não jogou e o Palmeiras está perdendo identidade, o que é muito pior. O Palmeiras vem de uma sequência ruim contra São Paulo. O primeiro jogo do Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras jogou bem até o primeiro tempo, teve algumas chances, no segundo não conseguiu jogar. No jogo da final lá na Neoquímica Arena, o primeiro tempo o Palmeiras precisando ganhar, não deu um chute no gol. E aí no segundo tempo pressionou um pouquinho no final, teve o pênalti, né, que o Veiga perdeu, mas foi a única jogada que o Palmeiras conseguiu finalizar no gol. Foi o pênalti que saiu do em cima do Vitor Roque. Aliás, isso aí o Vitor Roque já sofreu 2 pênaltis, né? Que é um jogador rápido, um jogador que, dentro das suas características, tem tentado ajudar. Mas o que está acontecendo com o Palmeiras do Abel Ferreira? O Abel que sempre disse, em outros tempos, em outras temporadas, no ano passado, por exemplo, que os adversários estavam se reforçando, que os adversários estavam investindo e que o Palmeiras estava com dificuldade, botando garotada, não investia. Muito bem, Abel. O Palmeiras investiu quase 500 milhões de reais. A presidente, que, claro, em alguns momentos foi criticada, às vezes paga até caro por jogadores que nem seria esse preço, né?
Eu acho que o Palmeiras precisa negociar melhor essas contratações também. Mas, enfim, o dinheiro, quem assina o cheque lá é a Leila, se ela está assinando, pelo menos tem tentado e investiu esse ano. Investiu. E se trouxe esses jogadores, foi com o aval do Abel Ferreira. E gastou a grana que gastou. Muito dinheiro. E o que acontece? De todos os jogadores que foram contratados, só falta o Paulinho estrear, que é o craque também do time. O Paulinho vai trazer qualidade para esse time do Abel. Mas, e a força que o Palmeiras sempre teve, aliás, está aí o Paulinho, né, que deve estar no finalzinho, expectativa até de mês que vem, né, que começa na terça-feira, em abril, é ver o Paulinho jogar. Pois bem, na quinta-feira, o primeiro, 2, 3, dia 3, quinta-feira, de abril, já tem Libertadores. Não sei se a gente vai ver o Paulinho nesse jogo, mas eu acho que é momento também de contar com. Não é a principal contratação em termos de valor, mas equivale, né? Não, dá para dizer que é a principal, sim, porque os valores são parecidos, porque a gente tem que lembrar do Gabriel Menino, lembrar do Patrick, que foi para lá para o Atlético, e além de 120 milhões de reais. Então, Paulinho e Vitor Roque, em valores, se equivalem aí. Então, o Paulinho hoje é um jogador mais pronto do que o Vitor Roque, né? Mais experiente, jogador já campeão, consagrado. O Vitor Roque ainda tem buscado espaço, tem 20 anos e ainda é um menino. Agora, só falta o Paulinho. E o que o Palmeiras sempre teve de característica, era, antes até dessas grandes contratações, ou pelo menos desses valores investidos no time, era que o Palmeiras tinha um conjunto forte. O Palmeiras, mesmo que individualmente fosse mais fraco que o Flamengo, em alguns momentos que o ano passado que o Botafogo desse ano não é o Botafogo do ano passado, não. E aí que está o problema de se empatar com o Botafogo em casa. Esse Botafogo não briga por título. Esse Botafogo que nós vimos hoje, que o Palmeiras fez uma partida pífia, muito fraca, não vai brigar pelo título. Então, isso que a gente tem que pensar. Jogando contra um time que, para mim, não briga pelo título. Botafogo vai ficar ali em 8º, 7º, 6º. Não briga pelo título. E o Palmeiras jogando em casa, embora seja a estreia, perdeu um título agora na quinta-feira, mas o que preocupa é a sequência. O Palmeiras vem numa sequência ruim, perdendo a sua principal característica, que é sobre isso que eu estava falando, que era um time que tinha um conjunto forte, que tinha um time forte taticamente, forte mentalmente, e está sumindo tudo isso, que era uma característica que o Abel tinha colocado no time. Era um time forte, um time difícil de jogar, um time chato de jogar contra. Hoje o Botafogo, que vendeu todo mundo, que é um time que é a sombra do time do ano passado. É só a lembrança daquele time do ano passado, porque o Botafogo não briga pelo título. E aí o Palmeiras é pior do que o Botafogo em casa, porque o Palmeiras jogou pior que o Botafogo hoje. Se a gente fizer uma análise de como foi o jogo, o Everton foi eleito aí pela transmissão até o melhor em campo, isso demonstra realmente que ele foi mais acionado, porque o John pegou a bola do Flaco e só. Então o Botafogo, que é esse time todo mudado, né? Todo mudado, perdeu seus principais jogadores. Aí fala, mas a base, mas quem fazia esse time funcionar era o Luiz Henrique e o Almada. Quem fazia esse time funcionar eram esses dois jogadores, já foram embora. E aí ainda perdeu o Júnior Santos, que era outro que, quando jogava também, era fundamental, às vezes era titular, período machucado, entrava no segundo tempo, fazia toda a diferença, também saiu. Então os principais jogadores foram embora. E aí o Palmeiras joga pior do que o Botafogo no Allianz Parque. Então isso preocupa, porque a característica que o Abel colocou nesse time, que a gente aprendeu a ver nesses últimos 4 anos, no comecinho talvez não, mas depois sim, era um time de muita marcação, de muita pegada, que brigava, que mordia, que queria a bola o tempo todo. Cadê esse time? Cadê esse time do Abel? Sumiu em momentos importantes. Final de campeonato, o Palmeiras não demonstra essa característica. Início de brasileiro contra um time mais ou menos. Não demonstra essa característica. E agora vem Libertadores quinta-feira. Vem Libertadores na quinta-feira, Sporting Cristal lá no Peru, né? Aí começa a principal, talvez não seja a principal esse ano, né? Sempre é, mas talvez não seja a principal por causa do Mundial. Mas o Mundial é um outro grau de dificuldade. Então, para o Palmeiras, a Libertadores é muito importante, até financeiramente, embora o Mundial também seja.
Mas é a competição que o Palmeiras sempre investe muito, sempre briga muito, sempre tem como uma das prioridades do ano. E vai ser de novo. Mas esse momento que o Palmeiras está chegando é um momento que precisa mudar muito. O Palmeiras precisa voltar a ser aquele time e o Abel precisa recuperar a autoestima desses jogadores. O Abel precisa, para mim, e eu estava falando do vídeo que eu fiz, para mim a questão é a seguinte: o Abel precisa reconquistar esse elenco aí. O Abel precisa reconquistar a confiança desse elenco aí. Porque os jogadores tiveram, eu acho que uma quebra de confiança com relação ao treinador. A gente já falou no último vídeo sobre aquele pré-contrato que o Abel assinou, quando ele pedia para vários jogadores não saírem do Palmeiras, para acreditarem e apostarem no projeto que ele acreditava dentro do clube, de um time vitorioso, de um time que ia brigar sempre na parte de cima dos campeonatos. Então, o Gomes teve oportunidade para sair, para ter um contrato muito vantajoso. O Veiga teve a possibilidade e o Abel conseguiu convencê-los a ficar. Beleza. E são os principais líderes aí desse grupo, eu diria, junto com o Everton e talvez outros jogadores. Marcos Rocha, mas enfim. E aí, eles são surpreendidos com o treinador que convenceu esses atletas a ficarem assinando um pré-contrato. Então, eu acho que essa história não caiu bem no vestiário. A gente percebe que essa coisa parece que não está resolvida ainda e que esses jogadores já não conseguem entregar mais do que entregaram há um ano atrás. Então, eu acho que o Abel precisa fazer esse trabalho dentro do vestiário. O Abel precisa reconquistar esse elenco. É uma temporada longa, uma temporada difícil. O Palmeiras já perdeu um título para o seu principal rival. E não é tanto faz como o Abel vinha dizendo no Campeonato Paulista. Foi um campeonato que o Palmeiras perdeu para o seu principal rival, quebrou uma sequência de 3 títulos do Palmeiras, poderia fazer história com o Tetra, poderia o Abel ser o treinador mais vitorioso da história do clube. Isso tudo a gente viu ir embora, porque o Palmeiras está jogando muito mal. E começou mais uma vez assim o brasileiro. Então, eu acho que é momento de cobrança. O torcedor hoje se manifestou, vaiou, cobrou no intervalo, embora o que sempre o treinador pediu era que viessem contratações, e elas vieram. Agora a gente não está vendo esse time jogar. Agora o time precisa dar uma resposta dentro de campo, e muitas vezes é o mister, né? O mister que precisa fazer com que esse time jogue. Porque o Palmeiras hoje tem um elenco melhor que o Abel já trabalhou no Palmeiras, com grandes contratações, com grandes jogadores, com time forte, mas a resposta dentro de campo não está legal. O time está perdendo a sua principal característica e a gente está vendo que o Abel está muito irritado com relação a isso também. As entrevistas do Abel, ele passa essa irritação, né? A Leila já falou algumas vezes que queria renovar esse assunto, parece que ficou em segundo plano, não se fala mais disso, o Abel tem contrato até o final desse ano, mas é uma dificuldade grande a gente ver essa mudança do time do Palmeiras. Eu não reconheço mais esse time, eu não reconheço. O time que o Abel fez ser vencedor, a gente não tem visto desde o ano passado. O ano passado o Palmeiras perdeu os campeonatos principais dentro de casa. Perdeu para o Botafogo quando assumiu a liderança. E aí precisava do empate, tomou 3-1 em casa. Certo que o Marcos Rocha foi expulso, uma infantilidade danada, aquela expulsão do Marcos Rocha. Atrapalhou, mas o Palmeiras perdeu ali o brasileiro em casa. Aí nós vimos também a Libertadores, o mesmo Botafogo, o Palmeiras perdeu também em casa. O Flamengo, a Copa do Brasil, também o Palmeiras teve dificuldade. Então, o Palmeiras, no ano passado e já no começo desse ano, a gente percebe que alguma coisa precisa ser feita, precisa ser mudada, para que o Palmeiras volte a ter aquela cara do time vencedor, do time brigador, que o torcedor acostumou a ver, e que é, sim, uma marca registrada do Abel e do Palmeiras nos últimos tempos. Então, a gente precisa voltar a ver esse Palmeiras em campo. Fora Abel também é demais, né, Carlos Roberto? Os jogadores não suportam mais o Abel. O clima não é bom. Não, eu acho que o caso não é do Abel sair, não, porque para achar um outro treinador vitorioso e competente como o Abel não se encontra a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas que ele precisa de uma retomada, ele precisa. O Abel precisa reconquistar esse grupo e precisa fazer com que esses jogadores voltem a jogar o que já jogaram e o que a gente sabe que eles podem jogar. Então, está muito abaixo o Palmeiras, precisa de uma retomada, e aí o mister precisa fazer alguma coisa com relação a isso. O Palmeiras começa mal o Campeonato Paulista. Começou mal o Campeonato Paulista, começou mal o Campeonato Brasileiro. O empate em casa contra o Botafogo
Vocês vão ver no decorrer da competição. Foi um resultado ruim. Não que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento, não é isso, mas também não vai brigar pelo título. E a gente imagina que o Palmeiras vai brigar pelo título. Então é um resultado ruim empatar com um time em casa que, para mim, não briga pelo título. Agora, umas dificuldades táticas aqui. Mais uma vez, eu vi hoje o Facundo jogando por dentro. Né? Aliás, o Facundo não apareceu nem por dentro nem por fora. Mas quando ele vai para dentro para abrir esse corredor para o Piquerez, que também não funcionou. Então, assim, são movimentos dentro da equipe que não surtem efeito. Não surtem efeito. Facundo por dentro, não cria. Depois o Piquerez para pegar o corredor, não vai. E olha as alterações que o Abel fez no segundo tempo. Trocou o Mike, que estava amarelado, pelo Giai, um lateral por outro. Trocou o Murilo, que estava amarelado, pelo Fux, né? O Murilo estava mal no jogo também. Aí eu já não sei se foi porque o Murilo não estava jogando bem ou se foi porque estava com o amarelo. Mas depois do amarelo, o Murilo acabou saindo. Trocou o Rios pelo Emiliano, volante por volante, se bem que são características muito diferentes. Mas eu não sei não, viu? O Lucas Evangelista também ficar os 90 minutos em campo. Não sei se não era momento de uma estreia de, sei lá, 60 minutos, olha o Lucas aí. 60 minutos, fez a estreia, fez o primeiro jogo, conheceu os companheiros, pôde jogar 60 minutos, não sei. Mas acabou tirando o Rios. Não sei se era o Rios para sair nesse momento, mas, enfim. O Abel trocou mais uma vez um volante pelo outro, o Lucas foi um jogador que não chega à frente. Então, jogando em casa, precisando ganhar, não resolveu nada o Lucas Evangelista. Não fez uma boa partida e essa substituição do Abel. O Rios, pelo menos, bate uma bola de fora da área. É um jogador que apoia muito pelo lado direito e acaba até ajudando o Estevão por ali. O Emiliano já não tem essa característica, embora tenha aparecido por dentro algumas vezes. Mas aí a gente viu Veiga pelo Felipe Anderson, um meia por outro, só que aí o Felipe em outra posição, né, mais centralizado. Então é isso, são coisas que a gente percebe que é uma característica que o time tem que não dá para jogar da forma como vem jogando. Mike botando bola na área, Piquerez botando bola na área, não vai entrar. Não vai sair o cabeceio, não vai sair esse gol de cabeça, a menos que o zagueiro erre. Mas normalmente o zagueiro posicionado de frente para esse tipo de jogada, e hoje mais uma vez, eu vou até ver o número de cru aí, o Flaco aí. O Flaco tem essa característica, mas o time do Palmeiras hoje, com o Flaco de fora, não tem essa característica. Vamos ver se tem cruzamentos aqui. Escanteios, falta, desarme, falta, cartões. Não, não tem cruzamentos. Mas o Palmeiras tem buscado muitos cruzamentos com essa característica de jogador. Aí não vai acontecer, né, gente? Aí não vai acontecer. Flaco Lopes fora. O Flaco... Nós estamos na 4ª temporada, né, gente? O Flaco está na 4ª temporada já como jogador do Palmeiras. E até apareceu aí, nessa janela do fim de ano, alguns clubes interessados no Flaco, né? Alguns clubes da Argentina, se não me engano. Eu acho que o Palmeiras, que o ano que vem é o último ano de contrato do Flaco, poderia aproveitar uma janela dessa e aparecer um clube interessado no Flaco Lopes. Eu acho que o Palmeiras precisa buscar outro jogador. Aí disputando posição com o Vitor Roque, aí com uma característica parecida com a do Flaco, mas que possa também jogar embaixo, né? O Flaco tem essa dificuldade quando sai da área. Então o Palmeiras precisa mudar, porque esse ataque com esses 4 jogadores pequenininhos não dá para jogar dessa forma como o Palmeiras vem jogando.